Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça-feira às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Gustavo Azevedo e hoje eu tô pegando a função de apresentador porque o meu amigo Luiz Leão, que tá aqui do lado, ficou rouco de tanto xingar caçador de baleia no cinema, não é não? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Luiz. Foi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada todo mundo. Explorando os novos talentos aqui do podcast. Foi de xingar hoje. A baleia mesmo? Xingar a baleia? Não, a baleia eu gosto, tava xingando o caçador. E do outro lado está nosso amigo que ainda não decidiu se é Avatar da Floresta ou Avatar da Água. Lucas Abreu, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E aí, cinéfilos e cinéfilos meia pantufa? Lucas, o que você achou? Avalia o gosto aí. De 0 a 10, como que tá o gosto de host hoje? Nota dó, tô brincando. Gostei. Que sacanagem. Não, gostei, ele mandou bem. E o pior é que eu também tô meio rouco. 10/10. Gostei também, achei ótimo, 10/10. Depois da absurda espera de 13 anos, James Cameron resolveu botar a produtora pra funcionar de novo e fazer a continuação de Avatar, que chegou aos cinemas no meio desse dezembro de 2022. Só que a distância de um filme pro outro foi positiva em muitos aspectos. Tanto pra gente perceber o quanto o mundo mudou nesse intervalo, quanto pro avanço da tecnologia de animação, que é parte essencial desse universo. A gente já foi conferir o filme e chegamos aqui pra discutir com vocês todos os assuntos que circundam o Avatar. O filme é melhor do que o anterior? Qual é o legado que os dois Avatar deixam pro cinema? Dá pra fazer blockbuster de qualidade com frequência ou cada vez mais teremos hiatos maiores para garantir maior qualidade visual? Mas antes de partir pro episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes pra você que é fã do Meia. Primeiro, lembra de compartilhar os nossos episódios com os amigos, parentes, pets, com todo mundo que você puder. Essa rede é importantíssima para o podcast crescer cada vez mais. E mais uma coisa, se você tá ouvindo a gente agora pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo. Tá logo no começo do seu feed. É só clicar no Meia Pantufa e dar pra gente as estrelas logo abaixo da descrição. Com essa avaliação, o Spotify nota a gente, distribui melhor para potenciais novos ouvintes e nos ajuda a expandir cada vez mais o nosso trabalho. Sem mais delongas, vem com a gente discutir Avatar, o Caminho da Água. Nosso penúltimo episódio do ano no Meia Opinião. Meia Opinião. Avatar, o Caminho da Água, continua seguindo Jake Sully, ex-soldado que agora vive em plena integração com os Na'vi. Sully e Neytiri estão casados, têm 4 filhos e vivem em paz, em plena harmonia com a natureza, tendo expulsado os humanos de Pandora e controlado a destruição que eles trazem. Mas tudo que é bom dura pouco, e os humanos voltam ao planeta para novamente tentar dominá-lo. Cabe ao Jake, então, encontrar o equilíbrio entre combater o inimigo e proteger a sua própria família. Vamos começar com o Luiz? Ele sempre passa a bola pra mim. E agora eu quero, assim, entregar com toda essa voz rouca. Isso aí eu acho que você vai entregar, sabe? Você vai começar com aquela dicção nave, uma coisa mais forte, uma coisa mais, sabe, de outro mundo. Ninguém vai entender direito. Vamos ver. Aquela dicção nave. Engraçado, né? Começar a ditar o tom do programa. Vai. Se odiar, todo mundo fica puto. Se não odiar, todo mundo fica de boa. Eu acho assim, surpreendendo absolutamente ninguém, esse filme é muito parecido com o anterior, nas melhores partes dele e nas piores partes dele. Se eu fosse fazer um resumão em uma frase, seria esse o meu resumão. Por quê? Avatar, dizendo da forma mais carinhosa possível, viu? Não vou falar que eu odiei de jeito nenhum, não. Da forma mais carinhosa possível, Avatar é muito previsível. É aquele filme que você vai pro cinema mesmo depois de 13 anos de espera e você imagina quais são os cenários gerais que você vai encontrar ali dentro e você fica lá sentado por 3 horas e 10 e você encontra o que você imaginava que você ia encontrar. Ele não é um filme que tem a pretensão de te chocar e não choca. Ele não é um filme que tem a pretensão de fazer a sua mente evoluir e não evolui. Mas ele é um filme muito confiável nesse sentido.
ele é uma experiência cinematográfica impressionante, impressionante. É do tipo de filme pra você quebrar o cofrinho, juntar suas economias. Se você tiver um cinema IMAX na sua cidade, vai lá ver na melhor qualidade possível, no 3D. Eu sei, 3D é uma bosta, gente, mas em alguns momentos é uma boa possibilidade. 70% da experiência desse filme é a experiência da sala de cinema. Eu acho que isso é muito relevante a gente apontar aqui. O James Cameron tá inventando a roda de novo, assim, palmas pra ele, tecnicamente falando, mas em termos de história, de roteiro, de andamento, ele é a mesma coisa do anterior. Bem direto ao ponto, mas é uma coisa que funciona mais como construção de mundo do que como texto, sabe? E acho que o objetivo é até esse. Eu acho que isso é a parte mais relevante. Se a gente assiste sabendo que o objetivo do James Cameron é construir o mundo, muito mais do que revolucionar e explodir a cabeça das pessoas com uma história foda, a gente sai do cinema completamente realizado, assim. É uma experiência que vale total a pena de ir assistir. E tá fácil de assistir, né? Tá em todas as salas de cinema, em todos os horários o tempo inteiro. Então, assim, vai lá e dá um jeito de assistir que consegue facinho. Mas você acha que vale a pena uma construção de mundo num segundo filme? Já não tinha construído o mundo? Você acha que valeu a pena essa construção de mundo no Avatar 2? Eu acho que valeu por conta da água, né? Ele falou assim, olha, vamos pegar uma outra parte de Pandora aqui, que é como se fosse um planeta completamente diferente. E aí ele constrói uma outra cultura, com outro tipo de animação, com outro tipo de lógica, porque a lógica, a mecânica do filme muda muito de ir pra água ao invés da floresta, né? E é assim, pra usar um termo banal de crítico velho, é estonteante. Tem cenas inacreditáveis, assim. Eu acho que dependendo de como e onde você assistir, há algumas críticas também ao visual, por incrível que pareça. Mas, assim, eu acho que é um detalhe pra gente discutir mais pra frente. Eu acho que como construção desse novo mundo dentro de Pandora é incrível. E, assim, tanto é que eu não acho que o filme deveria ser menor, por exemplo, que é uma coisa que a gente sempre fala de filmes muito grandes. Eu não acho que é. Porque como a história é menos importante do que o mundo que tá sendo construído, é legal a gente passar mais tempo nesse mundo, sabe? Ele ficar gastando esse tempo, gastando esses minutos, mostrando aquilo pra gente, sabe? A gente ficar assistindo e ouvindo, bobo de ver o que a gente tá vendo. Vai lá, Lucas, desce a letra. Gente, esse filme é uma das melhores experiências cinematográficas que vocês podem ter nos últimos anos, assim. Não tem como ser diferente. É espetacular, é lindo, é tudo lindo. Na hora que você senta e assiste os primeiros 10 minutos, você entende por que o James Cameron demorou 13 anos pra fazer esse filme. Falou que não, tem que ter a tecnologia, tem que fazer desse jeito que eu quero aqui, no detalhe. É tudo muito trabalhado no detalhe mesmo. Você vê a folha da árvore assim, a aguinha... Não, é uma coisa maravilhosa. Visualmente, tecnicamente. Mas eu tô com o Luiz que em termos de roteiro, de história, é a mesma coisa do primeiro filme. O primeiro filme eu não gostava tanto, assim, quando eu vi a primeira vez. Eu fui lá, assisti uma vez no cinema, tava aquele auê todo, nossa, revolucionou o cinema. Eu cheguei lá, saí do filme assim, beleza, achei bom, mas é pra isso tudo? Foi essa revolução toda? Na minha cabeça, na época, não. Eu só fiquei assim, é legal, mas tá, e aí? Por que tá esse auê todo? É uma história normal e muito bonito, visualmente. Foi a época que lançou o 3D ali de uma maneira diferente. E aí os outros filmes tentaram emular o 3D, mas todo mundo fez mal feito. Foi a época que o 3D começou a popularizar no cinema, né? Tipo assim, é o pós-Avatar, ali o comecinho dos anos 2010, todo o filme era 3D. Só que de lá pra cá, a gente viu que só o James Cameron sabe usar isso. Só. Não existe mais ninguém que sabe usar 3D direito. E assim, eu não era grande fã de Avatar. E aí eu fui assistir de novo, né? Antes de ver o segundo agora no cinema. E eu gostei mais do primeiro. Da minha cabeça de hoje, eu gostei mais dele. Eu peguei uma versão até estendida pra assistir, que tem uns 20 minutos a mais lá, que tem 3 horas também. Mas assim, ele só acrescenta algumas coisas, nada que muda a história, não. Acrescenta algumas cenas que ele não conseguiu finalizar na época, de efeitos visuais, essas coisas. Mas assim, é uma história simples, redondinha. É um filme que não vai te surpreender em nada. A única surpresa que você tem é que, por mais que você ache que vai ser bonito, é mais bonito do que você imagina. É muito mais bem feito do que qualquer cena que você viu no trailer. Tem umas coisas lá impressionantes, assim, de fotografia que você... O James Cameron, pra quem tiver curiosidade de procurar como que ele fez o filme, além do digital, ele colocou a galera dentro da água mesmo, ele usa efeito prático junto, e você não consegue distinguir. Não é aquela coisa que você consegue falar, isso é CGI. Você acha que é tudo real ali, e tem coisa que
que é efeito prático, tem coisa que é efeito digital, e você não consegue distinguir qual que é qual. E, cara, isso pra mim é o maior acerto que já fizeram com CGI no cinema. E a história, como eu falei, eu gostei mais do primeiro filme agora que eu vi de novo, mas é um filme simples, né? A proposta do filme é essa, assim, ó, eu vou te impactar visualmente, eu vou criar o meu mundo aqui, eu quero criar uma imersão, você se sentir parte de Pandora, você entrar nessa aventura aqui, e eu vou te encher os olhos aqui, mas no primeiro ele tem essa coisa da jornada do herói, né, bem redondinha, e aqui no segundo, uma coisa que eu gostei, que apesar de ser um roteiro simples, apesar de ser uma história redondinha, com muito clichê, o James Cameron é um cara que ele sabe trabalhar esses clichês, só que eu gostei que ele foca nos filhos, né, do Jake agora. E por mais que é mais ou menos a mesma história lá do primeiro, só que agora na água, e mais bonito, e mais longo, e mais contemplativo, e construindo mais o mundo, ele tem uma questão geracional, né? A história meio que gira em torno disso, né? A história leva a gente até a geração antiga tentando ensinar uma coisa para as novas gerações, mas as gerações novas falando, não, peraí, eu também tenho o que te ensinar, você também tem que me ouvir. E como é que nós vamos conversar, dialogar os dois aqui? E eu achei isso legal. Então, eu acho que essa barrigadinha ali no meio do filme me incomoda um pouco, sim. Eu acho que eu tiraria um pouco de filme. Eu acho ele longo demais. Ele já tinha construído o mundo e eu acho que ele sabe que ele tem as ferramentas e ele sabe que ele tem o 3D a favor dele. E ele fala assim, eu vou esticar isso aqui pra mostrar que eu sei fazer, pra mostrar que o filme pode ser melhor, pode ficar mais estonteante, como o Luiz mesmo falou. Então, eu acho que ele dá uma exageradinha em construção de mundo, porque existem cenas quase repetidas, assim, de relacionamento de personagem com os monstrengos lá, que tem vida, que tem sentimentos, etc. Eu acho que eles se repetem um pouco nessa... Monstrengos. Os bichinhos lá, que todo mundo é uma coisa não só. Não fala assim do Paiacan. Em Pandora é todo mundo uma coisa só, né? Tem essa coisa assim da unidade. Tem uma coisa, inclusive, que eu acho muito legal, que eles comparam Pandora como um organismo vivo, né? Ela fala, eu não diria inteligência, eu diria awareness, alguma coisa assim. E awareness eu não preciso traduzir, porque hoje todo mundo fala awareness, né? No marketing, eu vou criar awareness pra minha marca. Mas é tipo assim, percepção, o mundo se percebe como algo vivo. Eu gosto disso, porque tem muita referência da ficção científica, Solaris, próprio 2001. Eu acho que o James Cameron, ele sabe o terreno que ele tá pisando, mas ele cria um mundo completamente novo, do zero mesmo. Isso pra mim é a maior estrelinha do James Cameron. Ele criou um mundo extremamente novo, original, que você não relaciona com outros mundos. É o mundo dele. Ele conseguiu criar um mundo tecnicamente impecável, uma história que, por mais que seja com elementos genéricos, né? Tipo, é uma língua que ele construiu de uma forma genérica, um povo que ele construiu de uma forma genérica. Mas, visualmente, o conjunto da obra, tudo aquilo que ele coloca na tela, é muito único, é muito dele, é muito Pandora, é só do James Cameron. E aí, me vem a pergunta, já que vocês elogiaram 100% o visual do filme, e eu concordo, assino embaixo, eu acho que tem umas coisas assim, a luz, ele consegue fazer a luz em 3D, de uma forma, assim, que é magnífica. Parece que a luz tá entrando na sala de cinema de uma forma diferente. É iluminado demais esse filme. Porque a gente espera muitas vezes as coisas, tipo assim, um passarinho chegando na sua cara e te assustando, né? Porque é o que a gente queria ver. É o jump scare do 3D, né? O jump scare... o James Cameron não faz isso. Ele não tá ali pra fazer o jump scare do 3D. Até que tem algumas coisinhas, tipo uns tiros, né? Algumas coisas assim que às vezes vêm assim na sua direção. Mas uma das coisas que eu achei legal foi essas minúcias que ele usa. Ele usa muito da profundidade, aproveita que ele tá no oceano e se utiliza da profundidade como se a gente estivesse mergulhando também. E ele se utiliza muito da luz, então a luz entra muito na sala de cinema. Pra vocês verem o tanto que eu acho que ele impressionou as pessoas não saíam da sala do cinema. Então essa coisa do interlúdio, a minha sala tava bem cheia, tava bem lotadinha, assim. E ninguém saiu. As pessoas grudaram a bunda na cadeira pra assistir até o fim, pra ver o que tinha. E assim, também. Não era história, né? Porque em qualquer o James Cameron mesmo falou, qual é o momento perfeito de sair no seu filme? É a hora que a pessoa quiser. Porque eu acho que ele sabia que não fazia diferença. Se a pessoa voltasse, a história é tão genérica que
no fim das contas não vai fazer tanta diferença. Só você perguntar pra pessoa do lado. Você queria fazer uma pergunta, mas assim, antes de você fazer a pergunta, eu queria fazer um comentário sobre esse negócio aí do roteiro genérico. Eu tava conversando com um amigo aqui, eu acho que acontece o seguinte, a gente tem que fazer uma diferença importante aqui, pra quem tá ouvindo a gente, entre um roteiro genérico e um roteiro ruim. Eu não acho que Avatar padece de um roteiro ruim. Eu acho meio bosta em premissa, né? Porque 13 anos depois você continua com aquela pegada do branco salvador, que vai ensinar os indígenas como é que sobrevive. Essas coisas assim, sabe? Que já era problemática em 2009, que dirá agora 2022. Mas, além disso, eu acho que é bom a gente destacar que o roteiro, não é que o roteiro do filme é ruim, o roteiro é claramente a menor das preocupações do diretor, mas ele não é mal feito, ele não é mal encaixado, ele não é mal acabado, ele é bem estruturadinho, sabe? Ele usa muito bem desse tempo, por exemplo, eu não concordo com esse negócio da barriga, eu acho que ele faz um desenvolvimento de tudo que ele precisa amarrar lá no final muito bem, ele gasta tempo com a Kiri, ele gasta tempo com Loa, que ele gasta tempo, sabe, com todos os principais filhos do Sully, todos eles têm um tempo de desenvolvimento muito legal pra você chegar no final do filme e falar, beleza, todo mundo teve um papel importante aqui. A história só é banal, mas ela não é mal feita. Eu acho que é um asterisco que a gente tem que sempre pôr. Porque sempre fica essa conversa, Avatar é uma bosta porque não tem história, porque não é assim, gente. Cinema não é só isso, cinema é tudo, né? E como que você vai olhar pra esse filme e falar que esse filme é ruim porque o filme não tem uma história revolucionária? Não é, né? A gente tem que separar muito bem a caixinha das coisas, assim. Eu acho que é um ponto muito importante de falar. Essa nunca foi a proposta do filme, né? A proposta do filme sempre foi visual, né? Falou, vou criar o meu mundo, vou colocar você dentro dessa história que vai ser uma jornada do herói aí, uma coisa simples, uma aventura qualquer que vocês já viram, genérica. Mas é o que você disse, não é ruim, não é mal feito, é redondinho. E ele nunca foi um revolucionário do texto, Sim. sabe? Você pega o Exterminador do Futuro 2, que talvez seja o melhor filme dele, aí, claro, a gente vai abrir pra discussão, mas talvez seja o melhor filme dele, é o filme dele que eu mais gosto, por exemplo. E, assim, é um filme que não tem nada demais, é um filme, tipo assim, uma máquina imparável que tá indo atrás de um humano. Como é que esse humano vai se virar com essa porra? É muito simples a ideia. Titanic, beleza, um barco que afundou no começo do século. Vamos contar aqui uma história de amor entre, sabe, um Romeu e Julieta. Vamos contar aqui Adão e o Vagabundo, sabe? É uma readaptação de Adão e o Vagabundo. É ruim por causa disso? Exatamente. Não. É genérico, mas o James Cameron sempre foi genérico, esse é o ponto. Agora, o filme tem muitas outras qualidades, além da falta de ousadia no texto, e acho sempre legal a gente destacar isso. É um blockbuster bilionário? Mas ele faz um excelente uso do dinheiro que ele tem na mão, excelente uso. Sobre a duração, eu sinto que tinha umas coisinhas que dava pra tirar ali. Não é uma coisa que me incomodou quando eu terminei de ver o filme, porque é tudo muito lindo, cara. As cenas que eu acho que dava pra ser tiradas são cenas que estão muito bonitas ao mesmo tempo. E eu falo, cara, beleza, eu gostei de ver, mas não servia a história. Ele fica viajando lá no oceano, coloca os personagens pra nadar lá, e tchau, vai passear. Ele mostra, tipo, um personagem passeando à tarde e fica ali 30 minutos, 20 minutos. Mas nadar é bom, porra. Tá Exatamente. calor pra caramba. Mas eu penso que ele faz isso pra mostrar a tecnologia que ele tem e a gente assistiu no recurso, entre aspas, certo. Então, até que ponto isso vai funcionar quando esse filme for pro VHS? Entendeu? Quando esse filme cair na TV... E né, na TV, são várias TVs de diferentes tipos, com sons de qualidades diferentes, com imagens de qualidades diferentes. Vai ser tão legal assim a pessoa ver aquilo o tempo todo, daquela forma? Então eu acho que é legal, é impressionante, porque a gente assistiu no IMAX, no cinema, com as caixas de som gigante. Eu não vi em 3D, hein? Você não viu em 3D? Não, maior arrependimento da minha vida. Meus pesos. Querendo ir de novo, ver em 3D. Mas Vai de novo, vem 3D agora. é porque aqui na minha cidade a sessão legendada não tinha 3D. Eu fiquei com a impressão de que eu preferia ter visto dublado, sinceramente. É a primeira vez que eu falo isso, porque a legenda atrapalhou um pouco. Porque ela, apesar dela ser muito bem integrada com o filme, porque Sim. eles colocam às Eles vezes a mudam de legenda lugar, atrás né, a dos legenda. elementos. Eles fizeram muito bem. Eles colocaram, tipo, eles devem ter tido um platezinho, assim, quando for entregar na pós, eles devem ter tido um platezinho de onde devia encaixar a legenda, porque ela ficava por trás das coisas. Eu achava isso tão legal. A sessão de vocês tinha umas partes que tava sem legenda? Algumas falas? A minha tinha. Tava, às vezes, legenda Navi e às vezes legenda em inglês, né?
Ô, Gusta, mas às vezes isso aí que você falou é até mais uma prova do quanto o texto é desimportante em Avatar. Escondia. Você pode ver dublado. Deixa passar a legenda, tá de boa, não tem problema. A legenda chegou até a atrapalhar, porque o objetivo é tão outro que... E nem que ele estivesse falando. Às vezes é melhor nem falar. Fica aí nadando, tá de boa. Mas a pergunta que eu queria fazer a todos vocês, que vocês já deram uma sabonetada aí, inclusive, mas eu quero pressionar pra sair alguma coisa. Por que o James Cameron fez essa história? O que ele quer dizer com isso? O que vocês acham, assim... Por que ele fez mais uma história genérica? Será que não dava pra ele fazer uma coisa melhor? Sabe? Eu fiquei pensando no texto. Eu não sei se foi aquela coisa meio modo automático. Às vezes, pelo próprio histórico aqui que a gente comentou do James Cameron, ele não quis se arriscar, né? Ele quis fazer mais uma coisa genérica. Mas será que não dava pra contar uma história mais ousada nesse segundo filme, já que a gente tá falando de uma sequência? Esse segundo filme, ele tem muita cara de... Tô te apresentando um monte de coisa pra gente ir pro terceiro filme. Ele tem muita cara de filme de transição. Ele é meio sequência legado também, né? Ele tem uma cara parecida com Top Gun Maverick, em certa medida, porque é assim, é um outro núcleo, um núcleo mais jovem, mas os outros ainda estão lá, faz muito tempo desde a primeira história. Eu acho, por exemplo, Gusta, que uma boa solução seria esse filme ser focado na Neytiri, sabe? Ao invés de ser tão focado na relação do Sully com os filhos, né? O filme é muito mais focado nos filhos do que no Sully, mas assim, é a relação do Sully com os filhos. A Neytiri, que era uma grande estrela do filme original, aqui ela é uma mãe. Isso só, assim, ela não tem grandes funções aqui dentro dessa história. E eu acho que, assim, seria uma boa sinalização do James Cameron de que ele percebeu que o mundo tá mudando, sabe? E que não é só, eu vou fazer a mesma coisa o tempo inteiro e vai dar tudo certo. Como eu já disse aqui, o conceito do Salvador Branco, do White Savior, já era problemático em 2009, hoje é pior ainda. Então, assim, ele tinha material ali, Zoe Saldanha e Kate Winslet, por exemplo, para fazer um filme muito mais focado não só em mulheres, que seria muito bom já de cara, mas também focado nos indígenas, sabe? Ele tá se colocando tanto como o cara da mensagem ambiental, porque ele realmente é um ativista ambiental. Então, assim, por que não focar mais naquele povo em si e não no cara branco que se integrou ao povo? Eu acho que fica uma coisa meio autobiográfica cafona, sabe? Porque o próprio James Cameron é um cara que tá lá, sabe? Ele tava no Brasil até outro dia, sabe? Com o negócio protestando contra Belo Monte. Ele ficou muito tempo sem fazer filme. Não foi porque ele tava 10 anos se preparando. Ele parou, ele encostou o Avatar e foi ser um ativista ambiental real oficial, sabe? Então, assim, eu acho que ele poderia ter evoluído um pouco mais. Eu acho que a gente não tem que levar em consideração que James Cameron é meio babaca, assim, sabe? Ele é meio, eu quero as coisas do meu jeito, foda-se os outros, perfeccionista, mala. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você pega o que o filme acaba virando. Mas eu acho, Gusta, apesar de ser meio brega, que o roteiro é menos importante, porque o importante são os amigos que fazemos pelo caminho, sabe? O importante é a mensagem. Salvem as baleias? A mensagem ambiental. O filme é uma metáfora ambiental desde o primeiro segundo dele, lá em 2009. Então, assim, ele faz uma mensagem de proteção ao meio ambiente com o primeiro e aqui mais claro ainda. Aqui ele perde até um pouco o poder da analogia, sabe? Ele é bem direto aqui na... A cara do Gustavo, gente, é a melhor, enquanto o Luiz fala isso. E é por isso que ele tem a expectativa, segundo ele, né? Ele é aquele cara que promete e não entrega, sabe? Ele mal te entregou o trabalho que você pediu pra ele já tá falando dos próximos 15 que ele vai fazer. É por isso que ele promete que ele vai ter 7 filmes. Porque é muito fácil. Porque você põe o roteiro dentro da caixinha, genericão de tudo, sabe? O roteiro vai ter essa estrutura, vai ter esses personagens, vai ter esse encaminhamento. Mas qual é o nosso tema central? Aqui é importante. No primeiro era salvar a floresta, aqui é salvar as baleias. No próximo vai ser alguma outra coisa, vai ser um problema, sabe, técnico, de hidrelétrica, de termoelétrica, o que quer que seja. É muito fácil, porque, infelizmente, a gente tem problema ambiental demais, tem muito conteúdo pra ele explorar, sabe? Então ele foca mais na mensagem e deixa essas coisas de ser inovador na história, no roteiro, de lado, porque é desimportante pra ele, sabe? Ele quer fazer um filme visualmente bom não, né? Visualmente excelente, mas com um roteiro aceitável. Ele não quer revolucionar no texto, ele quer revolucionar no visual e na mensagem. Em relação à pergunta do Gustavo, esse filme, ele é uma construção de mundo pro terceiro filme. Pra mim é isso, ele tá expandindo o mundo dele. Ele falou, beleza, no primeiro filme, ele fala, eu tenho o primeiro filme aqui, que vocês já conheceram Pandora, já
estabelecia os meus personagens, agora eu vou expandir, vou lá pra água, vou expandir o meu mundo, vai ser a mesma história, mas vai ser em outro lugar, e vou adicionar alguns personagens aqui pra gente continuar essa história lá no terceiro filme. Então pra mim, esse segundo filme tem muita cara de, eu tô expandindo o mundo, tô expandindo esse universo. Duna, né? Duna, né? Tem muita cara de que é a primeira parte, né? Porque o próprio final do filme, cara, é muito isso. Não que seja um gancho, assim, de ter um plot twist, de ter algo... Porque não tem. O filme você pode ir tranquilo, pode contar o filme pra pessoa e a pessoa ir assistir, que ela vai aproveitar do mesmo jeito, não vai fazer diferença. Não tem uma grande surpresa no final, mas... Até por isso a gente nem tá fazendo o episódio hoje com e sem spoilers. Porque é lógico que a gente não vai contar o final do filme, mas se a gente contasse, não faria a menor diferença, sabe? Se tiver oportunidade, vá ver o filme no cinema, porque a história ter plot twists ou não é completamente desimportante. O importante é você ir pra ver e ouvir na melhor tecnologia possível e acessível. Eu fico com medo quando cair essa tecnologia, né? Depois do tempo de exibição. É por isso que eu falo da barrigadinha. Não, mas pô, eu assisti, a minha experiência com o primeiro filme que eu falei. Quando eu vi no cinema, na época, eu não gostei tanto. E quando eu vi de novo em casa, agora, alguns anos depois, eu gostei mais do filme. Então, cara, eu acho que vai muito da pessoa gostar daquele universo mesmo. Eu acho que o filme vai resistir também, Lucas, eu concordo, sabe? As TVs só melhoram também, sabe? Todo jeito. Vai funcionar sempre. Mas só pra dar uma fechada nessa questão de roteiro, se a gente for passar depois pra outras questões mais técnicas de novo, é porque eu não entendo muito bem, às vezes, o que o James Cameron quer passar de mensagem, porque eu não sei se ele quer proteger um estado selvagem na natureza humana ou na natureza dos seres vivos ali, né, que estão em Pandora, no caso, ou se ele quer defender uma integração de povos de uma forma saudável, ou se ele quer comentar sobre como deveria ser feita a exploração, se deveria ser ou não feita uma exploração. Tipo assim, no fim das contas, me parece muito... Fica uma mensagem ambiental muito genérica. Eu acho que assim, ele não dá muito indícios do que ele não se posiciona firmemente, assim, sabe? Nas escolhas dele. Às vezes eu sinto que fica meio solto. Eu acho que se pega o Bonovox com o Red, o James Cameron com esse Avatar, e o Bill Gates, você não... Gente, por que bilionário faz essas coisas que não leva pra lugar nenhum, sabe? Essas críticas que fica muito solta, que fica, nossa, critiquei dentro de todas as ferramentas que o capitalismo me oferece, eu consegui fazer a crítica que todo mundo vai dar uma catarse no cinema, tipo assim, crítica ambiental. Aí vai sair do cinema e vai fazer nada. Vai jogar os copinhos de Coca-Cola, pipoca, tudo fora lá no lixo. Foda-se. Entendeu? Não, mas o James Cameron não é esse cara. O que é foda, Gusto, eu acho que o Lucas tá na onda certa. O James Cameron é real um ativista. Mas a questão aqui é... Você vê 5 minutos de uma entrevista qualquer do James Cameron, você entende qual é a pegada. A pegada é... Homens brancos são uma merda, destroem o meio ambiente, fodam-se todos eles. E não é uma pegada profunda, sabe? De reflexão político-sociológica. Não é, ele é meio... escrotão, assim, sabe? O argumento que ele usa pra esse filme, pra falar a verdade, é... Eu fiz 10 anos de ativismo pé no chão. Fui lá viajei o mundo inteiro pra defender o meio ambiente, pra defender tribos indígenas, pra defender... Enfim... causas ambientais de modo geral, e eu percebi que chegou o momento de eu fazer o segundo Avatar, porque eu não consigo atingir 2% das pessoas que eu atinjo com um blockbuster fazendo uma metáfora sobre o meio ambiente. Não tô dizendo que é certo que ele tá falando, sabe? Até porque pra gente acreditar que um filme que custou 250 milhões de dólares, mas evidentemente esse valor em marketing, porque é a prática da indústria gastar com marketing o que se gastou com orçamento, que isso não tem um impacto ambiental desgraçado. É lógico que tem, de um jeito ou de outro tem. Mas assim, o argumento que ele usa é de, cara, como eu sou um diretor que tem nome e que consegue ter um orçamento bom e que tem uma produtora que vai entregar um produto que vai levar as pessoas ao cinema, eu consigo atingir muito mais gente com a minha mensagem dessa forma. E pra ele atingir em níveis de blockbuster, a mensagem tem que ser genérica, tem que ser tipo assim: queimar árvores é ruim, não mate baleias, sabe? Não pode ser uma coisa, não, beleza, a destruição... Eu ia falar da Roxane, antes você tava no meio da sua fala, eu ia falar da Roxane. Tipo assim, não matem as baleias, matar baleias é ruim. Então a mensagem tem que ser genericona, assim. Você não vai virar num filme de 250 milhões de dólares e falar, não, beleza, o meio ambiente é muito ruim quando você tem um caçador com arpão ou quando você tem um tiozinho com fogo. Mas
na verdade, todos esses caras estão servindo a um sistema de mega exploração e os caras lá na Noruega estão derrubando árvore do Brasil e querendo encher o saco. Então, assim, você não vai ter um tipo de discussão desse num blockbuster. Então, é aquela eterna discussão entre as esquerdas, por exemplo. Você vai ser revolucionário ou reformista? Você é da lógica do melhor que nada, isso aqui é melhor que nada, ou isso aqui não adianta, isso aqui é paliativo? Na minha cabeça, esse tipo de filme, ele entra numa catarse psíquica, assim, que a gente... eu fiz a minha parte, eu assisti o filme... E aí depois você sai do filme e não faz mais nada, porque é tão genérico. Exatamente. Você deixou o saquinho de plástico do 3D em cima da poltrona. Nem no lixo você não jogou. Exatamente. Então eu tenho a sensação de que é uma mensagem que acaba se perdendo dentro de um orçamento de uma pessoa que está com intenções que poderiam estar servindo a outro propósito, entende? Então eu fico... O meu ponto da minha pergunta e do que eu levantei essa discussão sobre o roteiro e sobre o que se fala no filme é justamente isso. É o propósito do filme. Então, se o propósito dele é enfiar na nossa fuça os efeitos especiais, a tecnologia que ele desenvolveu, e é isso, ok. Agora, de mensagem, parece que é tão vaga e tão genérica que eu acho que ela não tem força para ir para frente como discurso antissistêmico, sabe? Ela não tem uma... Antissistêmico não, jamais. Ela não tem... Mas assim... Mas deixa eu falar onde que eu acho que ele acerta, por exemplo. Eu acho que ele pega todos os pontos certos do emocional do público. É lógico que você vai continuar tendo problemas ambientais depois de assistir Avatar. Isso não precisa nem ser dito, né? Mas você pega uma pessoa completamente apolitizada, que acha que meio ambiente é pauta de progressista e meio ambiente nada a ver, porque o progresso, pelo progresso, não sei o quê. Você não sai desse filme pensando assim, caçar baleias é tão legal. Então, assim, ele pega nos pontos emocionais certíssimos, cara. É tão bom quando o caçador de baleias se fode. É tão bom, você fica tão feliz. Você bateram fica, palma. Então, assim... eu mesmo. Ele pega nos pontos certos das pessoas. Ele escolheu o tema da caça das baleias como um desastre ambiental gigantesco, o que realmente é. Ele fez uma metáfora não muito sutil, fala, olha, a mensagem precisa ficar muito clara, eu tô falando de caça de baleia, lógico. E ele faz você sentir o ódio que você precisa sentir do caçador de baleias. Então, assim, aquilo tem um impacto, sabe? Não é o impacto que deveria, não vai salvar o meio ambiente por si só, mas aquilo é o maior, mais caro e mais importante mecanismo anti-caça de baleias desde, sei lá, Free Willy, sabe? Não é. Então, assim, a gente não pode também, especialmente você que trabalha com marketing, a gente jamais pode diminuir o impacto que a publicidade tem e o impacto da mensagem no cinema, sabe? Os Estados Unidos bancaram 60 anos de Guerra Fria com um cinema de combate à esquerda, à Rússia, o que quer que seja, a União Soviética, colocando esse tipo de imagem no cinema, sabe? É um trabalho de conscientização constante. Até por isso, provavelmente, ele quer fazer 43 Avatar, até morrer, sabe? É aquilo. É suficiente? Claro que não, mas nos pontos centrais que ele queria pegar, eu acho que ele pega e funciona. A galera aplaude quando as coisas dão certo no cinema. Então, é reforçar a mensagem. A mensagem do James Cameron é reforçar a mensagem. Estamos de acordo. Caçar baleias é ruim. Então tá. Basicamente é ele dizendo, gente, eu vou falar o óbvio aqui, porque o óbvio também precisa ser dito. Basicamente é o James Cameron fazendo isso, gente. E funciona, eu tô com o Luiz, funciona. É genérico a mensagem mesmo, mas pra algumas pessoas às vezes não é tão óbvio assim, né? Porque a gente vê que na sala de cinema tá funcionando. Mas eu acho que o filme vai muito na mensagem que o Gustavo falou de integração. De, os povos indígenas e o homem branco pode conviver junto. E o filme começa falando isso, fala, a gente pôs a galera pra correr no primeiro filme, estamos vivendo na paz aqui, preservando a nossa floresta, com a nossa conexão aqui, e tem humanos aqui, que são pessoas do bem, que convivem junto com a gente. E tem amigos que são. Dois, mas tem até amigos que são. Ele começa o filme falando. O filme começa dois, gente, né? É botei a galera pra correr, mas tem até amigos que são humanos. Chama ele de macaco ainda. É isso. Complicado, viu? Meu Deus. É complicado. O filme vai muito por esse caminho também. Não só pelo caminho da água. Ele vai também por esse caminho...
Ele vai também pelo caminho dessa integração, de podemos viver todos juntos, sem ficar caçando os bichos, sem ficar matando, destruindo nada, e dá pra viver todo mundo na paz, tá lá os humanos com a tecnologia deles, continua fazendo as pesquisas, os estudos, e eles convivem em harmonia. E eu acho que ele tenta passar todas essas mensagens, na verdade. Para de caçar baleia, vamos preservar o meio ambiente, vamos preservar as criaturas do oceano, olha as merdas que a gente tá fazendo, olha as merdas que o homem branco faz, e ao mesmo tempo, olha, dá pra gente ser diferente, dá pra gente conviver todo mundo em harmonia. E, cara, é genérico. A cena do pouso da nave é a melhor do filme. Cara, é uma coisa inacreditável. Sim. Inacreditável aquilo. E o James Cameron, você vê as entrevistas dele, você vê que ele é apaixonado por água, né, por oceano. Você vê, ele já pegou milhões dele e gastou pra... Ele é um dos caras que foi mais fundo até hoje que já mergulhou mais fundo até hoje. Então, assim, ele gasta a grana dele com isso mesmo. Ele é realmente um ativista ambiental e é isso que ele quer mostrar pra gente. Além dele mostrar a paixão dele, de ele achar tudo aquilo lindo, falar, gente, a gente tem que preservar isso, olha como isso é maravilhoso. É a mensagem que, inclusive, eu acho que o jeito que ele faz, a forma como ele passa essa mensagem tão genérica assim, é o que ajuda a trazer tanta gente pro cinema. Por isso que é um dos filmes. Porque uma coisa que eu tava refletindo quando eu tava indo ver esse segundo filme. Gente, por que Avatar fez tanto dinheiro assim? Avatar é uma história normal, tem um visual maravilhoso, beleza, mas é uma história qualquer. Só que é a maior bilheteria do mundo, da história do cinema. Cara, é o filme que mais leva público que não é acostumado a ir no cinema. A gente tá aí acompanhando o mundo do cinema, né? A gente acompanha todos os lançamentos e tudo mais, mas Avatar é o filme que leva aquela pessoa que vai no domingo à tarde e quer ver um filme qualquer. Avatar pega uma pessoa que tá desde antes da pandemia sem ir no cinema e leva de volta essa pessoa pro cinema. Porque é aquela pessoa que quer o entretenimento pelo entretenimento e que vai acabar saindo dali com a mensagem que ele quer passar. É o roteiro padrão de blockbusters também, né? Pega Mulher Rei, por exemplo. É uma história quadradinha, normal ali. Foque em outras coisas. Foque no universo. Foque nessa nova cultura. Foque nessa nova mensagem. Porque o texto é aquilo lá mesmo. Se ele tivesse um texto diferente, acredito que o James Cameron nem pensa nisso, nem cogitou em fazer isso. Mas eu acho que se ele tivesse um texto diferente, que fala, não, eu vou me aprofundar mais nessa mensagem, eu vou fazer um texto mais complexo aqui, ele não ia atingir o público que ele atinge, entendeu? É meio que um negócio Marvel antes da Marvel ser Marvel. Que eu quero um filme família, que vai ter todos esses elementos que vai atrair todos esses públicos diferentes e ao mesmo tempo eu vou passar minha mensagem para todos eles. Fazer uma história universal, e eu acho que ele vai adotar essa estratégia nos próximos filmes, de ficar remoendo histórias universais até que o público aprenda a mensagem. Eu acho que eu concordo com vocês. Eu tava pressionando só pra ver onde vocês chegavam. Se pelo menos um dos próximos 5 não for sobre mineração de petróleo e o papel específico dos Estados Unidos nisso, a gente não precisa nem ir pro cinema. Foda-se, caçar baleia é ruim porque você só caça baleia no Japão, né? Agora minerar petróleo é de boa? Vamos lá, vamos falar mal da mineração de petróleo também, saudades. Pare petróleo. Pare petróleos. Combustíveis fósseis. Pare petróleo. E mais uma outra coisa sobre essa integração que ele faz com os personagens, uma coisa que eu acho interessante é que ele coloca o mestiço, né, como também um impasse de integração para os nativos. Então chegam os mestiços lá na casinha do pessoal que mora na água, aí eles falam assim, olha, você nem daqui você é. Então ele já considera aquele como um estranho, né? Como um outsider. Então a forma com que eles vão se relacionar, a forma d'água, enfim, a forma com que eles vão se relacionar com... Outro filme, outro filme, calma aí. Entre em outra. A forma com que as tribos vão se relacionar faz toda a diferença nessa integração com a natureza, nessa forma harmônica de se relacionar. Aí tem essa força jovem, que é a força mais explosiva, que eles exploram mais, né? Enquanto os mais velhos são mais pacificadores, os mais jovens são mais explosivos, e eles têm... Que são coisas naturais, né? São coisas que... a gente vê no dia a dia, né? O adolescente é mais explosivo, é mais enérgico, e o adulto tá querendo mais ficar em paz um com o outro e tal, né? Pelo menos é o que a gente esperava. Mas ele conta ele passa por essas universalidades, né? Não só do meio ambiente, mas da natureza humana e de como a gente deve se comportar. Ele tem muito essa coisa, assim, de querer mostrar, tanto ampliar a natureza humana, assim, né, por dentro, quanto explorar o macro, né, a natureza, as implicações da nossa relação com a natureza. No fim das contas, eu acho que ele faz bem, mas eu acho que
aos poucos, ele vai precisar, nos próximos filmes, ele vai precisar ser um pouco mais preciso, ele vai precisar usar um pouco mais de particularidades, assim, porque vai começar a não ser que ele lance de 10 em 10 anos. Aí, se for de 10 anos, que eu faltou, esqueço. né? O que faltou nesse filme foi os naves mais idosos, assim, lá na porta do quartel dos humanos, gritando assim, tem que matar baleia mesmo. Matem baleia. Vamos matar as baleias. Baleia é Tomar dinheiro. suco de cérebro de baleia cura a pandemia dos navios. É desse jeito. Faltou isso. Faltou, É o que falta porque faltou verossimilhança. Serem mais reais. Colar com a realidade brasileira. Falta isso do James Cameron. Exatamente. Ele não tá estudando. O filme não vai bem na bilheteria aqui, porque ele não tem noção de como funciona o Brasil. Não tem ninguém enrolado numa bandeira nave, né? Não, ninguém cantando um hino nacional lá na quartel. E é engraçado que no primeiro filme a gente consegue se relacionar mais. Isso que a gente puxou agora do Brasil é interessante, porque no primeiro a gente consegue relacionar a história muito mais com a gente, né? E nesse segundo... Floresta, né? É, por causa das florestas. E nesse aqui a gente fica um pouco mais afastado, assim. E que dó, gente. Que dó de Wakanda Forever, né? Que dó. Nossa, que dó de Wakanda Forever, que dó de Aquaman, que dó de qualquer filme que passou embaixo. Só pra ressaltar aqui, gente, a gente tava falando em off sobre os orçamentos. Porque a gente não tem muita noção de orçamento quando a gente vai ver o filme, né? A gente sabe que é caro ou que é barato. Mas Thor, Amor e Trovão, Doutor Estranho, Pantera Negra e Avatar tem basicamente o mesmo orçamento. Ou seja, por favor, né, gente? Não tem comparação esses outros filmes que eu citei, ou todos da Marvel, curiosamente. Não tem comparação esses filmes com Avatar, visualmente, tecnicamente, né? Não só visualmente, falar de som também. Não tem como comparar. Como o Gusta disse, dá dó. Lembrando que todo episódio a gente vai tirar uns segundinhos aí pra pegar no pé do Gustavo, que elogiou Thor, Amor e Trovão. Eu amo Thor, Amor e Trovão. de Pantera Negra. Mas, cara, é de cair o cu da bunda quando você olha o orçamento desses filmes, você vê que é a mesma coisa, é o mesmo dinheiro. E o que eles fazem, cara? Cara, o que a Marvel tá fazendo com CGI, velho? Faz menos filme, gente, pelo amor de Deus. Certo, eles estão gastando muito com os prazos, né? Porque aí a galera cobra mais caro por causa do prazo apertado. E aí eles estão ficando com o orçamento lá em cima. Só falta. E James Cameron é um cara que ele não se preocupa com prazo. É um cara... é 10 anos, é 12 anos, é 13... Vamos fazendo. O que precisa, na verdade, a gente sabe qual é a questão, né? É porque falta pessoal, né? Falta tempo e efeitos visuais pra trabalhar. Tem trocentos estúdios fazendo tudo ao mesmo tempo. Porque esses 3 da Marvel têm o mesmo orçamento, mas os 3 saíram esse ano. Sim, exato. Então, assim, tem essa questão também, né? Comparado com o Avatar, porque Avatar teve seu tempo, né? 13 anos. E aí é o que eu falo, se ele demorar tanto tempo pra lançar o próximo, pode fazer outra história universal, porque daí já vai mudar até a geração, então tem que reforçar a mensagem mesmo, se for desse jeito. E tem uma crítica que eu queria fazer antes de seguir. Não sei se a gente já vai pras pantufas. Eu que sou o host, eu que mando nessas pantufas hoje. Você que é o host, você que decide. O Gusto tá muito ditador. Me deixa aqui mais 3 vezes pra você ver. E uma crítica que eu tenho é que em alguns momentos, gente, eu achei que eu tava assistindo um videogame. Eu achei que era Eu ia falar, nossa, muito bem lembrado. Você falou que eu dei 10/10. Negócio cutscene. Então Você falou que eu dei 10/10 pro visual, não é bem assim não. Pra mim, 9.5/10, porque especialmente nos closes, shot fechado, tá com muito frame por FPS, né? Tá com muito frame por segundo, então tá assim, videogameizado de tudo. Eu acho que nos ângulos, é até curioso isso, porque você tem essa diferença de frames no filme. Quando você tem ângulos mais abertos, ele reduz. Ele parece mais cinemático. Quando ele tem ângulos mais fechados, ele parece mais videogame. É muito engraçado isso. Pra não dizer que a gente não criticou alguma coisa no visual, pra mim essa é a maior crítica, porque esse excesso de frames não funciona, gente. Isso não dá certo, isso não vai pra lugar nenhum, porque isso artificializa muito, né? E a gente sabe que o objetivo do James Cameron aqui não é artificializar, pelo contrário, né? É dar a maior verossimilhança possível. Então tem algumas cenas, especialmente em ângulos mais fechados, que realmente, Gusta, total com você. É assim, um videogame, e isso como crítica, né? Não é videogame como elogio, videogame como crítica, porque... Eu tô no videogame mesmo como elogio. Dá pra ver que é meio videogame, mas, cara, eu adorei. Eu não tenho nenhuma crítica a fazer ao visual. Realmente, a gente nota a diferença, né? Quando vai pra um shot que tem mais frames e um que tem menos.
Mas pra mim todos os dois funcionaram muito bem. E foi você, Luiz, que ensinou a gente de mudar lá na TV um dia? Boa parte das TVs faz isso automaticamente. A TV, ela aumenta a quantidade de frames para equalizar, né? Ela joga frames onde não tem. Então, a movimentação fica artificializada na TV. Tem muita TV que faz isso automaticamente. Aí você tem que ir lá na configuração e reduzir. Cada TV tem um modelo. Não dá nem pra explicar aqui de novo. Porque depois joguei no Google, gente, pra ter certeza. Anéis de Poder, porque me lembrou bastante. Foi, não a estética, não as referências visuais, mas me lembrou bastante a sensação que eu tive na TV, eu senti lá no cinema com Avatar. Então, foi 2 conteúdos audiovisuais que tiveram muita grana, né? E que soaram não, né? Pareceram ali diferentes. Pareceram parecidos. Ficaram parecidos. Então foi isso. E tem também um excesso de... Eu não sei se foi problema na direção ou se ele deixou o finalizador fazer por conta própria, mas eu acho que tem uns excessos, umas repetições de formas de mostrar as coisas que às vezes me dava uma irritadinha, assim. Aquela coisa meio Zack Snyder, assim, cadê a confusão está... Meio mal montado, a confusão está acontecendo. Não, de planos mesmo. A confusão está acontecendo. Aí eles vão lá, eles não cortam o plano para dentro da ação, eles dão um zoom dentro da imagem. Por quê? Imagino que devia ter uma qualidade imensa no plano aberto que eles estavam fazendo, aí eles iam lá e cropavam dentro da própria imagem. Isso dá uma cara de videogame. Nossa, eu ficava... muito cara de videogame. Eu ficava assim, gente, eu tô vendo uma cutscene. Sempre que era cena de ação, parecia videogame. Aí quando era aquelas cenas de contemplação, quando eles iam visitar o oceano, foram as minhas preferidas, definitivamente. Mas eu gosto muito da batalha da última hora do filme, assim. Da batalha de dia, principalmente. Sim. Eu acho ela incrível. Pra Wakanda Forever, coitado. Na segunda parte, que ela fica de noite e que, tipo assim, ele reduz o núcleo do nada, né? Todo mundo desaparece e tal. Aí eu já não gostei tanto. Eu achei ela meio esticada demais. E até redundante em termos de história, sabe? Mas a primeira parte, a batalha de dia, que, tipo assim, no comecinho da última hora do filme, eu achei maravilhosa. Falei, cara, isso aqui é filme de ação. Sim. Muito, muito foda. Não, muito muito bem feito. Tipo, aquela baleia, mano, aquele paiacan... Cara, que foda aquele bicho brigando. Cara, Paiacan, melhor personagem desse filme. Você sai apaixonado por Paiacan. Inclusive, pra mim, uma das cenas mais bonitas é a cena do Loki com o Paiacan. Que ele gasta ali uns 15 minutos só dos dois conversando e passeando pelo oceano. Aquela cena deles dando uma volta ali pelo oceano, cara. Que fotografia é aquela? Tanto é que rendeu o pôster, né? É lindo. Um dos pôsteres, sim, às vezes... É ele de mãozinha dada com a baleia, assim. Bem Free Willy. Sim, tem várias cara. cenas Free Willy, né? Tipo, acho muito que Free Willy. Tem umas duas cenas que ele pulava e falava Free Willy. Só faltava ele levantar a mãozinha. Mas... E ele também, o Free Willy era o único que tinha a barbatana torta, o negocinho torto, né? E ele é o que não tem uma barbatana. Ele também tem um defeitozinho ali, igual o Free Willy. Mas as cenas de ação eu gosto muito, só que ali quando fica de noite já, porque a cena de ação vai se estendendo, né? Eles ficam muito indo e voltando. Não, até te falar, a última parte eu não gosto da parte à noite, sabe? Eu acho que ela até tira o impacto da batalha que acabou de acontecer. Porque, tá, beleza, então aconteceu isso tudo, aí as mesmas pessoas estão na mesma posição, do mesmo jeito. É como se tivesse que remar tudo de novo, sabe? Eu acho que essa cena final, essa cena de ação final tem 2 problemas. Ela é muito repetitiva, eles ficam muito indo e voltando. A gente se salvou, não, agora ficamos presos de novo. No buraco. Tem uma menina que fala, né? Ela fala, nossa, tô presa aqui de novo. Ela fala isso, gente. Inferno. É mais um daqueles acenos deadpoolianos, sabe? Tipo assim, é o roteiro pedindo desculpa por si mesmo. Falando, tá, eu sei, gente, que eu me repeti, mas eu quero focar em outras coisas. Eu preciso da menina presa, tipo isso. Tem até uma coisa que acontece lá. Aconteceu uma coisa muito grave com um dos personagens aqui, super importante. Faz um silêncio. Deixa a galera sofrer, resolver deixa a gente muito sentir. rápido, é muito né? rápido e já volta pra ação de novo. E já acontece a mesma coisa que estava acontecendo na cena de ação. Meio que eles só fazem um break ali e voltam. Eu acho que os 2 principais problemas. Eles não deixam... Eu mesmo não me senti impactado com o que aconteceu. Mas eu acho que é meio pra criar aquela sensação de que, tipo assim, cara, na guerra você não tem tempo pra resolver nenhuma questão emocional. É tipo, bola pra frente, vambora que tem mais treco pra resolver, depois a gente lida com isso, sabe?
mas eu acho que isso tira um pouco do impacto que aquela cena deveria ter. Mas depois Inclusive, o final do filme corrige, né? É lindo, inclusive, eu adorei esse final. É lindo. Mas, sei lá, eu senti falta disso nesse momento específico. Inclusive, eu acho que você falou que ele gasta tempo desenvolvendo bem os personagens. Eu acho que ele não gasta tempo suficiente justamente com o personagem que é prejudicado. E agora eu quero saber o quanto pesou esse roteiro genérico aí pras pantufinhas de vocês. Esse 9.5 de efeitos visuais aí que o Luiz deu. Vai pra baixo, vai pra cima. Eu quero saber as pantufas agora de cada um. Começando pelo Lucas Abreu. O Lucas não falou nada de nota até agora. Vamos deixar o Luiz por último. Eu vou de 9 pantufas pra Avatar. Chocado. Cara, eu vou resumir no seguinte. É a proposta do filme, é o que a gente sempre repete aqui. Pra mim, eu fui assistir Avatar sabendo que a proposta do filme é o impacto visual. O roteiro seria uma coisa redondinha, simples, clichê, que funciona dentro do que o James Cameron propõe. E, cara, você ia assistir Velozes e Furiosos esperando roteiro, você sei que tá errado. Entendeu? Não é quem fez Velozes e Furiosos que tá errado, não. Que tá errado. O filme não é pra isso. Tá assistindo errado. Não querendo comparar Avatar, mas já comparando, né? Mas Mas eu acho que é isso, cara. Avatar, tudo que ele se propõe, ele faz muito bem. É uma história clichê, é uma história genérica, mas que não tem furo. É tudo bem amarradinho, é tudo redondinho, é uma história que a gente já viu várias vezes, estruturada em outros contextos diferentes, mas que o James Cameron, você vê que ele gasta tempo com outras coisas. A prioridade dele é o visual. Pra mim, o visual ficou perfeito, até nas cenas que eu senti que era videogame também. Pra mim, foi um negócio que eu achei legal, que funciona dentro daquilo ali que ele propõe. Não fica tão artificial, ao mesmo tempo que você sente que é. Não sei nem explicar. Realmente dá uma impressão de videogame, mas é aquela coisa que é bonita de ver. Não é aquela coisa Marvel que você olha e fala, isso aqui é CGI, e você sabe que não é real, aquilo lá te tira um pouco do filme. Pra mim é completamente o oposto. Então, visualmente, tecnicamente, o som, a fotografia, é tudo lindo, tudo perfeito. Pra mim não tem nenhum problema. No primeiro filme, eu já achava tudo muito bonito, mas eu tinha um pouco de problema até com o Sam Worthington, que eu não gosto dele. Nossa, tudo que ele faz parece que ele tá apático. Mas aqui você nem tem ele como humano, você já tem ele logo como avatar, então ele nem te incomoda mais. E ele tá muito melhor como nave do que como humano, inclusive. E, cara, pra mim o filme ele entrega tudo. Tudo que você vai esperando de Avatar, ele entrega. Você sai de lá com uma experiência cinematográfica, assim, surreal, e você consegue se afeiçoar aos personagens. Apesar da história ser genérica, no fim do filme eu tava me importando com o Payakan, com o Loak, com a Neytiri, eu tava ali me importando com aqueles personagens, sentindo o conflito que eles estavam lidando. Então, pra mim o filme funciona em tudo que ele se propõe. Vou tirar uma pantufa porque realmente eu acho que James Cameron gasta tempo demais em algumas coisas na última cena de ação, que ele vai e volta toda hora. Tempo que ele gasta ali contemplando o oceano, que não agrega muita história, dava pra ser um tempo mais curto. Então, vou tirar uma pantufa porque eu acho que ele exagera, ele passa um pouquinho do ponto aí. E dava pra ter um roteiro melhor aqui? Dava pra você construir o mundo e ao mesmo tempo trazer uma história, sei lá, talvez um pouco mais profunda e não tão superficial assim. Mas a proposta é essa e ele mesmo sendo assim, funciona muito bem. Então, 9 pantufas. Muito bem. Luiz Leão, pantufas. Não caçem baleias. Caçar baleias é errado. Eu cogitei dar 9, mas eu não consigo. Não consigo. Eu acho, nossa, sofrendo, mas eu não consigo dar 9 pra esse filme. Eu vou dar 8 pantufas. E vou explicar por quê. Eu acho que não é porque o roteiro não é a principal necessidade desse filme, nem sempre é mesmo, normal, que não dava pra ter virado um pouco mais o aspecto da história para aquelas tribos, entende? Eu acho que nós estamos num momento em que é muito importante a gente parar com essa bobeira de o Ocidente que tá se apaixonando pela natureza, mas o Ocidente continua sendo o centro de tudo. O cara é o cara branco que é o herói da história até hoje, sabe? Tipo, 13 anos depois. Eu acho isso
problemático porque é meio preguiçoso, sabe? Eu acho que dava pra ter pegado uma análise completamente diferente. Foca na Neytiri, sei lá, foca só nos meninos, põe os meninos pra serem os heróis da história. Qualquer outra coisa que desse mais protagonismo pras comunidades do que pro cara branco que foi integrado à comunidade, sabe? Isso me incomoda profundamente. Isso não tem a ver com ser um roteiro simples ou um roteiro complexo. É só uma mudança de direção. Era muito simples fazer, era muito simples parar e pensar assim, vamos mudar a rota aqui? Nosso roteiro pode ser simples, continuar simples, mas vamos mudar a rota, vamos fazer uma coisa mais antenada com os tempos que a gente vive. Então, assim, isso me pesa muito, me pesa muito. Tecnicamente não tenho o que falar do filme, eu não acho o filme excessivamente longo, acho ok, acho duração necessária. Eu acho que tem uma desconexão ali na última hora, como eu já disse aqui, entre a penúltima batalha e a última. Eu acho a penúltima batalha muito boa e isso acaba tirando um pouco o impacto da última, que tá meio andando em círculos e tá muito pessoalizada, sabe? A primeira das duas batalhas é muito mais dentro do tema, dentro da briga, dentro do conceito do filme. E a segunda batalha, ela é pessoal. Ela tem uma questão de egos, ela é uma questão de núcleos mais fechados. Eu acho que acaba sendo um pouco contraditório, já que a gente chegou aqui à conclusão hoje de que o importante no filme é a mensagem. Eu acho que a mensagem deveria ter sido mais importante, no fim das contas, do que uma briguinha, uma peleja pessoal, como o filme acaba terminando. E também as redundâncias que são necessárias dentro do contexto para manter aquilo funcionando, como a gente já falou. Então, assim, 8 pantufas por conta desses dois problemas, mas é um filme que eu ultra mega recomendo que as pessoas vão ver no cinema, porque é entretenimento de primeira. Não é sempre que a gente tem um filme assim no cinema, sabe? Então aproveitem enquanto tá nas salas, vão na melhor tecnologia possível, porque mesmo a gente fazendo essas críticas, é um filme que vale total a pena ir ver na sala de cinema. Total, assim, é uma experiência incrível pra quem gosta desse cinema entretenimento, desse cinema blockbuster, sabe? É um blockbuster de primeira linha. 8 pantufas. Ainda aguardando o Martin Scorsese assistir e dizer se é cinema ou não. Eu fiquei com a impressão de que o Scorsese vai falar que é parque de diversão, tá? Se ele não falar, é porque deve ter conchavo. Hipócrita, tem que parar. Hipócrita, aposentar. É muito fácil falar do estúdio, quando você não tem uma cara só pra apontar, né? Mas quando for falar de James Cameron, você tem o rostinho ativista dele, você não aponta. Porque, e aí vai sair nas manchetes, Scorsese é a favor do assassinato de baleias. Exatamente. As fake news. Uhum. É legal isso da gente falar de que é importante assistir no cinema, porque quando saiu esse filme, ou quando saiu o primeiro filme, eu não fui no cinema ver, eu fiquei muito arrependido. E quando saiu agora eles relançaram, né, o mesmo Avatar, eu acho que tinha um remasterizado, assim, uma versão mais remasterizada, em 3D também, e eu não fui ver. Então eu não comparei o Avatar, a tecnologia do Avatar 1 com o Avatar 2. E quando eu cheguei pra assistir, foi a primeira coisa que me impressionou, foi o visual, e eu já estava esperando por isso mesmo. Então, as expectativas atendidas, e eu acho que até superadas, técnicas, eu já tava assim, 10 de 10. Pra mim era aquilo, o filme ia favas subir... contadas, né? Favas contadas. Mas, além de superar minhas expectativas com relação ao visual, eu queria ter sido surpreendido sim com a história, eu queria ter sido surpreendido sim com o roteiro, e acabou que eu saí mais do mesmo, eu não saí diferente do cinema. E eu acho que às vezes cinema é importante você sair diferente, sabe? Avatar tem aquele rolê que, tipo assim, daqui a 2 anos a gente não vai lembrar de nada da história desse filme, né? A gente vai lembrar que ele é bonito, mas a gente não vai lembrar nada que acontece, o nome de ninguém, o nome de tribo nenhuma, história nenhuma. Até que ele começa fazendo um resumão, né? Exatamente. Então, assim, já vou dar minhas pantufas, eu vou dar 7 pantufas pra esse filme, mas eu queria dizer que 7 pantufas é uma nota boa, tem que sempre lembrar. Não é porque um deu 9 que eu dei 7 que é ruim a 7. Não, você sabe que você ficou como ruim agora, né? Pegou pesado, hein? Peguei pesado. Eu acho que o James Cameron conseguia fazer muito mais com a história que ele tinha. Eu sinto que ele poderia sim ter cortado algumas coisas contemplativas que foram feitas só pra
pro cinema, foram feitas só pro 3D. Dá pra perceber as cenas que são feitas pra impactar visualmente e as cenas que estão contando de fato a história, porque uma coisa é você fazer um personagem se relacionar com o outro e já marcar aquela subjetividade daquela relação. Outra coisa é você repetir 3 vezes de formas diferentes a mesma coisa pra mostrar técnicas diferentes, a luz entrando de um jeito, a baleia pulando pra fora da água de outro e a baleia nadando de costa na contraluz com ele pegando na mão pra virar o pôster. Então, assim, existem algumas repetições que são belíssimas. Eu assisti no 3D, no IMAX, eu amei, mas para a construção da história não era necessário. Então, talvez até cabia, sabe? A visão do diretor, sei lá. Porque é aquela coisa assim... É porque ele tem muita mão, né, no filme. Então, tipo assim, eu imagino que o estúdio não existe ninguém do estúdio. O estúdio é dele. Ele faz o que ele quer. Então, não existe mãos que façam ele cortar ou podar, né? É um projeto muito dele. E isso aí também é outra estrela pro James Cameron. É o que eu já falei. É uma história muito original, é uma história muito única. Ela realmente marca a nossa cultura pop. Não tem como falar que Avatar não marcou. Vai ficar pra sempre, né, nas atas. A gente vai ter isso de referência. A gente sempre vai ter Avatar de referência visual, estética, linguística, tecnológica, tudo. Só que, mais uma vez, repetindo o Luiz, eu acho que ele poderia ter feito mais. Eu acho que ele poderia ter mostrado particularidades do conflito que ele quer de uma forma mais específica mesmo, falar as coisas de forma específica e não deixar tudo assim naquele âmbar, naquela coisa assim solta, sabe? Eu acho que ele poderia ter passado uma mensagem mais clara, mais direta ao ponto. Mas ele não quis fazer isso. E isso me incomodou um pouco. E, para além disso, eu também acho que as cenas de videogame me incomodam muitas vezes, porque ele te tira um pouco. Parece que a física do filme fica um pouco perdida em alguns momentos. Quando a coisa fica muito videogame, às vezes o carro parece de papel, o trem que cai não parece ter o mesmo peso que o personagem que está atirando no objeto. Então, muitas vezes, essa linguagem de videogame se perde um pouco dentro da sua aceitação daquele universo. Mas no fim das contas ele consegue fazer sim uma boa imersão do público, não tenha dúvidas, mas isso muitas vezes me tirava do filme. Eu falava assim, nossa, tô vendo efeito, nossa, tô vendo videogame. E é isso, assim, acho que dos próximos filmes eu espero que ele consiga trazer essas novas visões, essas novas particularidades, talvez trazer pessoas que ajudem ele a contar a história. Porque já tem 4 roteiristas. Eu sei. Ai, que droga, mas tá todo mundo com ele. Eu não sei o que mas eu quero isso também. Para um terceiro filme, eu acho que tem que ter uma história mais. Você já passou a mensagem, você já construiu o mundo, você já estabeleceu um monte de personagem. Agora vamos fazer uma coisa diferente. Petróleo. Se não for petróleo, não precisa nem fazer. E aí, pessoal, já assistiram Avatar? Gostaram? Não faz o estilo de vocês? Ou ainda não assistiram, mas ficaram curiosos? Então vem trocar uma ideia com a gente no Instagram ou Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de todos vocês. Eu adorei ser o host hoje. Tchau, Luiz. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira a gente tá de volta com a retrospectiva 2022 do Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.